E aí, pessoal, a permanência ou não de Renato Portaluppi. Isso mesmo, detalhes, bastidores, acertos, desacertos. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, o recado é da Golden Brasil, que lançou um evento totalmente gratuito para você entender sobre viver de minérios. O Daniel Mors vai dar uma aula que acontecerá no dia 31 de outubro, às 20 horas, pelo YouTube. Você vai conhecer todas as técnicas para conhecer e para lucrar nesse mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. Isso mesmo, 31 de outubro, às 20 horas. Não deixe de conhecer esse mercado de minérios e pedras preciosas com o Daniel Mors e também conhecer tudo que a Golden Brasil pode lhe oferecer para você lucrar nesse mercado. E ainda, você vai concorrer a uma mini barra de ouro. Na descrição do vídeo você tem um link que garante a sua inscrição, as vagas são limitadas, entre ali e conheça um pouco mais sobre esse mercado. Gente, acho importante aqui a gente começar a avaliar o futuro do Grêmio a partir do seu treinador. Ontem eu conversei longamente, eu e o Mário Godoy, com o Dorico Roman. E o Dorico Roman, em determinado momento, ele disse: não tenho plano B. Renato é o meu treinador para a próxima temporada. Alberto Guerra já havia indicado isso. Só que alguns caminhos mostram que esse acerto não está definido. Ao mesmo tempo em que se posicionam favoráveis pela permanência, também se posicionam dizendo: não conversamos sobre dinheiro, não conversamos sobre projeto e nada está definido. Hoje, fortemente se discute possibilidades para Renato no mercado. O Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, fala em altíssimos investimentos e cita Renato como uma peça. Nós sabemos que Renato tem também uma vontade de permanecer no Rio. Se fala também em muitos bastidores que Renato pode ser o técnico da seleção brasileira com a saída do Tite. E aí é óbvio que se conversa com os bastidores do Grêmio e existe sim um temor para que Renato não acerte, pelos motivos que eu citei antes, mas também pelo fato do Grêmio não conseguir montar um projeto sustentado em altos investimentos. Se fala, por exemplo, que o Grêmio vai ter que reformular o grupo e não vai conseguir trazer jogadores renomados, jogadores baseados em muita grana, vai precisar fazer isso. Hoje, eu lendo uma matéria de uma conversa do Eduardo Gabardo com o Renato, lá no Clique RBS, ele fala exatamente isso. O Renato posicionou para ele que nada está conversado, nada está acertado. E aí a gente vai e junta uma informação aqui, uma informação ali, e também a manifestação do Renato para o Gabardo, a gente vê o seguinte: opa, como assim? Estão certos ou não estão certos? E me parece que a possibilidade do Renato não permanecer em 2023, ela é real. Ela é real. Não é, por mais vontade que se tenha dos candidatos, o acerto, ele é importante. Quando a gente fala, por exemplo, e também se fala muito nos bastidores do valor do Renato mensal, e o Renato é um treinador muito valorizado pelos seus méritos, também se indica, opa, talvez o Grêmio não possa fazer o investimento que o Renato merece, enfim, pede para ser o treinador numa temporada que vai ser complexa. Então, de fato, essas situações são colocadas e hoje a gente pode dizer, sem nenhum constrangimento, que esse acerto do Renato, ele não é definitivo. A vontade do Renato tá posto, o Renato a todo momento diz: eu sou gremista, o Grêmio não me pede, o Grêmio me convoca e tal, mas a gente sabe que o Renato também nunca veio de graça. E a realidade, ela indica algum cuidado no campo da remuneração, ela indica muitos cuidados no campo das contratações e do projeto que o Grêmio vai colocar, e ela indica também um Renato com assédio de grandes investimentos.
A empresa que comprou a SAF do Vasco não vem brincar no Brasil. E ela pode oferecer para o Renato um projeto muito mais valorizado do que o projeto do Grêmio, o que encerraria a conversa aqui. Então, essas novas situações nesse grande tabuleiro de xadrez que é a construção de um projeto ou de um planejamento de um clube para uma temporada, claro que indica dificuldades, claro que mostra que essa realidade óbvia que é, o Renato já renovou, o Renato é o técnico do Grêmio, tá certo isso no ano que... Não tem nada disso, pelo contrário. O Grêmio que disse, não, primeiro vamos subir, depois a gente conversa. Tá bom, primeiro vamos subir. Só que o mercado tá andando. O mercado tá andando. E o Grêmio tá também caindo numa realidade de entender, o que nós temos aqui de fato? Que tipo de trabalho nós vamos poder construir, sobretudo no primeiro ano? Eu sei que o Renato seria uma garantia de tranquilidade aos novos dirigentes, eu não tenho dúvida, seja ele o Odorico, seja ele o Alberto Guerra, tenho certeza disso. Mas calma. É preciso sempre posicionar todos os fatos para a gente montar o quebra-cabeça. Não adianta a gente simplesmente jogar, é assim. Não é assim. E se o Grêmio, por exemplo, tiver 2 milhões para dividir numa folha de 15 jogadores, de 12 jogadores, que é a ambição de contratação tanto de Alberto Guerra como de Odorico Roman, entre 11, como disse Alberto Guerra, entre 15, como disse Odorico Roman. E aí? E se Renato disser, não, sem investimento eu tô fora. E aí? Aí tudo que se disse vai simplesmente, mas agora mudou. Não. Nós precisamos entender o jogo e colocar isso. Ou o Vasco vem com muita grana e diz, cara, e aí, o Renato? Profissional. E nós não podemos nem criticá-lo. Nós temos que olhar o mercado, entender o tamanho do que está acontecendo para posicionar as peças. A partir de agora são são 3, eu diria, grandes discussões. Quem será o novo presidente do Grêmio, que só vai poder negociar com o Renato depois? Apesar do presidente Romildo ter dado o indicativo de que pode sentar todo mundo junto agora, sobretudo em cima dessa vontade, então tem que fazer já. E a partir daí, aí se coloca, se posiciona, se muda atrás de um executivo, atrás também de jogadores que eles podem construir juntos. Lembrando, nós estamos há 25 dias, um pouco mais, 20 dias aí da posse do novo presidente. Eu diria nesse momento que existe sim uma incerteza sobre a permanência de Renato. E isso é um ponto que a gente precisa tratar a partir de agora. Fica ou não fica? Essa é uma situação que, convenhamos, cada capítulo nós vamos ter que mostrar aqui, a todo momento. É assim que nós vamos conseguir construir de alguma maneira alguma situação envolvendo Renato Portaluppi nessa relação com o Grêmio. Dessa vez, acho que tem muito mais componente do que simplesmente ficar dizendo ele já está acertado. Acho que tem mais coisa por trás. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.